Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Paula, bom dia, amores. Bom dia. Bom dia. Eita, que Bom coisa. dia. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia. Bom dia. Vamos lá. Amanda, olha o que eu ganhei da minha mãe. Que coisa fofa. Parece É um uma menino, nuvem. é um amendoim, ele é um menino. Parece uma nuvem de tão Ô, bonitinha. Oi, Clara Eloá. Souza, Oi. Oi. a Rafa quer perguntar qual é a raça do teu cachorrinho. É maltês. Sério? Uhum. Olha ele também. Já tá todo mundo aí? Espera aí, rapidinho. 8818. Professora? Oi, Professora, amor. Oi. por que você não está mostrando sua câmera? É porque eu saí aqui rapidinho, fui buscar meu fone, tá muito alto. Aí eu vou Tá. acordar. Apareceu já? Não, Não? já apareceu. Já apareceu? Apareceu para mim, Não? ainda tá um M gigante. Tia, liga essa câmera, tava ligada. É, agora apareceu, Agora eu tô Pronto. vendo, tia. tá? Eu tô tentando baixar meu volume, tá muito alto. Deixa eu ver aqui, tá muito alto. Tomei até um susto quando vocês falaram com. Eu tô com o microfone agora, que eu dei um pulo aqui, hein? É porque o meu computador tá travando. Vou nem mexer muito. Então, olha só, a gente vai usar o livro de ciências hoje. Como a gente já fez a revisão, né, da cadeia alimentar, a gente vai continuar o conteúdo, tá bom? Então, a gente vai entrar num conteúdo agora que ele é um pouquinho difícil, tá? A gente vai começar o nosso estudo sobre o corpo humano. Então, eu preciso que vocês tenham bastante atenção, tá? No que a gente vai fazer. Abram o livro de vocês. Deixa eu botar aqui, livro de ciências. Até para escrever, ele está travando. Livro de ciências de vocês, na página de número 92, tá bom? Livro de ciências. Deixa eu anotar aqui. Noventa e dois, ok? Bora lá. Deixa eu ver. Aqui. Olha só. Nessa unidade, a gente vai dar início ao nosso estudo do nosso corpo humano, tá bom? Então, olha só.
A gente vai estudar, primeira coisa que a gente vai estudar nessa tarde é a página 92. Oi, Rafa. Página 92, tá? A estrutura do corpo humano. Lembra que a gente falou, quando a gente estudou sobre as plantas, que a gente viu a estrutura de uma planta? Folha, caule, raiz, fruto, semente, né? E cada estruturazinha daquela desempenhava um papel na folha. É claro que a estrutura do nosso corpo humano ela é um pouquinho mais difícil, né? Ela é um pouquinho mais complicada de se entender. Mas a gente vai fazer isso com calma, né? Com paciência, para que a gente consiga entender bem a estrutura do corpo humano. O Enzo saiu da reunião, eu acho que deve ser a internet dele. Então vamos lá. Abram na página de número 94. Uma coisa que eu vou precisar de vocês vai ser o marca-texto. Quem não tiver com o marca-texto pode usar o lápis mesmo, não tem problema. Tá bom? Por que o marca-texto? Porque a gente vai ler e eu vou pedir para vocês marcarem algumas coisinhas aí que são importantes para a gente lembrar na nossa aula. Ok? Então tá. Vamos lá. Eu vou pedir para Maria Clara começar a leitura para mim. Abre lá na página 94, Maria Clara. Começa a leitura para mim. Você, amor, Maria Clara Chaves, desculpa. O Começa corpo aí a é estrutura a estrutura do corpo humano. O corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas que funcionam de maneira integrada, ou seja, um sistema depende do outro para funcionar. Então, olha só, esse primeiro parágrafo que a Maria Clara leu, ele já mostra o quanto o corpo humano ele é diferente e ele é diferente das outras partes, tanto quando a gente estuda sobre as plantas. Meu Deus, misericórdia. Tem alguém latindo aí. Bora lá. Então, olha só, a gente viu aí, ó, que o corpo humano, ele é organizado em células. Então, a gente vai ver que a primeira unidade, a primeira coisa que surgiu foram as nossas células, né? Então, vocês vão sublinhar para mim, ó, o corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistema. Sublinhem para mim nesse primeiro parágrafo o que está escrito. Pode ser de lápis, pode ser de marca-texto, tá bom? Pode ser de caneta, mas tem que fazer direitinho para não ficar feio no livro de vocês. Que é para marcar a página que a Maria Chaves leu, a parte que a Maria Chaves leu? Isso, eu estou lendo de novo para vocês verem o que vocês precisam marcar. Ó, o corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas. Tia, eu posso falar uma curiosidade que eu vi na internet, que eu queria ver se é verdade, relacionada ao corpo. Eu vi que é um pouco engraçado, mas se a pessoa rir 20 vezes, pelo menos 20 vezes por dia, ela vai ficar com a barriga definida. É verdade? Porque, assim, eu não sei se vai ficar com a barriga definida, né? Mas quando, quando a gente ri, a gente movimenta vários músculos no nosso corpo, né? Principalmente no nosso rosto. Agora, se fica com a barriga definida, eu não sei. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Enzo voltou, Enzo? Acordou? Oi. Bora lá, Enzo. Você ouviu o que é para sublinhar aí? Marcar no texto?
Você conseguiu ouvir o que era para fazer? A gente está em que página? Página 94, Maurício. Página 94. O corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas. Isso, muito bem. Olha só, quando o texto fala assim, eles funcionam de maneira integrada, ele quer dizer que eles funcionam porque um depende do outro. O sistema digestório, para funcionar tranquilamente, ele depende do sistema respiratório. Para o sistema respiratório funcionar tranquilamente, ele precisa do Professor, digestório. Oi. o que tem que sublinhar? Maurício, na página 94, a gente tem aí, ó, esse primeiro parágrafo aí, ó. O corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas. Você vai sublinhar para mim aí. O corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas. Já? Eu sublinhei a linha toda. Tá bom, meu amor, não tem problema. Eu só queria mostrar para vocês aí que a ordem. Isso, Maria Clara Chaves. Eu só queria mostrar para vocês aí qual é a ordem que vai se formando o nosso corpo humano. Primeiro são as células, depois são os tecidos, os órgãos e os sistemas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ler as células, tá bom? Poliana, começa a leitura para mim nas células. As células podem ser de tipos e de tamanhos diferentes. Em geral, são tão pequenas que só podem ser vistas por meio de microscópio. Então, olha só, faltou só esse iniciozinho aqui, ó. O corpo humano, como a maioria dos seres vivos, é formado por pequenas partes vivas, chamadas de células. Tá bom? Então, olha só. Quando a gente estuda sobre as células, a gente vai ver, desculpa, a gente vai ver que existem dois tipos de células, tá bom? As células unicelulares e as células pluricelulares, tá bom? Quais são as células unicelulares? A gente vai ver que existem dois tipos de células, né? As unicelulares e as pluricelulares, tá bom? As unicelulares é que ela possui somente uma célula na sua formação e as pluricelulares são as que possuem mais de uma célula, tá bom? Então eu vou deixar vocês escreverem. Olha só, no livro de vocês tem um espaçozinho aqui embaixo, ó, embaixo desse microscópio, tá bom? Escrevam aí células unicelulares e células pluricelulares. Células unicelulares. Conseguiu compreender, Maurício? O que é para fazer? Sim. Tá. Células unicelulares e pluricelulares. O Alfredo tá aí, eu não tô vendo ele. Ah, tá. Tá ali. Bonitão. Você pode repetir o que é para fazer? Você vai escrever embaixo desse microscópio aí, tem um espacinho para vocês escreverem. Vocês vão colocar aí células unicelulares, aí embaixo coloca células pluricelulares.
Eu tenho até um videozinho para mostrar para vocês que fala sobre isso. O que é um organismo unicelular? O organismo unicelular é aquele que apresenta uma única célula. Por isso ele é chamado de unicelular, tá bom? Um organismo unicelular é aquele organismo que possui somente uma célula. E um organismo pluricelular é quando ele apresenta mais de uma célula. Vocês querem escrever essa definição ou não precisa? Tia, a senhora pode repetir, por favor? Posso sim. Ó, você quer a definição de unicelular e pluricelular, Larissa? Sim. Tá, então vamos lá. Organismo unicelular é aquele que apresenta uma única célula. Organismo unicelular é aquele que apresenta apenas uma célula. De novo, organismo celular é aquele que apresenta uma única célula. Organismo pluricelular é aquele que apresenta mais de 2 ou 3 células. Organismo pluricelular é aquele que apresenta mais de 2 ou 3 células. Você está conseguindo compreender, Maria Clara Chaves? Não. Não? A gente está escrevendo aí a definição de unicelular e pluricelular, tá bom? Então, vamos lá. Continua a leitura para mim, Maurício. Da onde a Poli leu. Células são responsáveis. Continua a leitura para mim, Maurício. Da página 92, de onde a Poli terminou. Vai. 92? Sim, 94, desculpa. As células são responsáveis. As células são responsáveis pelo crescimento do corpo. Elas têm... Olha, sublinhem para mim aí, ó. As células são responsáveis pelo crescimento do corpo. As células são responsáveis pelo crescimento do corpo. Continua, Maurício. Elas têm a capacidade de se dividir, ou seja, uma célula dá origem a duas células, que, quando se dividirem novamente, darão origem a 4 células, e assim por diante. Grande número de células do corpo continuam a se dividir, mesmo depois que o indivíduo cresce. Elas darão origem a novas células que substituirão as que morrerem ou precisarem ser renovadas. Então, olha só. A nossa pele, ela é formada por célula, tá? E toda vez que a gente toma banho, a gente renova as células que existem na pele, que existem no nosso corpo, principalmente na pele, tá bom? Você entendeu isso? Então, por isso que ele diz aqui que as células novas substituem as células que morreram. As células que morreram, elas são substituídas, tá bom? No nosso corpo. Então, olha só, a gente viu aí que o nosso corpo, ele é formado por quem? Por células, Tia, posso fazer uma tecidos. pergunta? Fala, Maria. Tem a ver com o corpo humano. Quando a gente vai para a água ou passa muito tempo na água, o nosso dedo fica enrugado. Eu não ouvi, filha. Repete.
quando a gente fica muito tempo na água, por que o nosso dedo fica enrugado? Quando a gente fica muito tempo dentro da água, Por que o nosso dedo fica enrugado? porque a pele ela fica enrugada. Ela passa muito tempo dentro da água, a água amolece os tecidos. Ela amolece o tecido, por isso que a nossa pele fica enrugada. Tá bom? Então, olha só, o corpo humano, como a maioria dos seres vivos, é formado por pequenas partes vivas, que são as células. Aí a gente viu que existem dois tipos de células, as células unicelulares e as células pluricelulares, tá bom? As células, elas têm a capacidade de se dividir ao longo do tempo do nosso corpo. Dentro da biologia, vocês vão ver lá no ensino médio, eu não sei se no fundamental, eu acho que não. Lá no ensino médio, a divisão dessas células, meiose, tá bom? Esses nomes eu não vou passar agora porque não é importante para vocês, tá? Mas as células, quando elas vão se dividindo, elas vão possuindo alguns processos, tá? E elas são chamadas de algumas formas diferentes, mas vocês só vão ver isso no ensino médio, tá bom? O que a gente precisava observar sobre células está aqui. A gente viu também que as células, elas são o quê? Microscópicas, ou seja, oi, Ana Paula. Quer falar alguma coisa, Ana Paula? Não? Então, a gente viu aí que elas são microscópicas, ou seja, elas só podem ser vistas com auxílio do quê? De um microscópio eletrônico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos na página 96. Alfredo, começa a leitura para mim. 96, tia? 95, amor, é porque o livro está longe aqui. Vai, na página 95. Tá. Alguns seres vivos são constituídos de uma única célula. São os unicelulares, como as bactérias. Outros são constituídos de inúmeras células, são multicelulares. Os vegetais e os animais são multicelulares. Então, olha aí. Ele já deu a definição, né? O livro mesmo, ele já deu a definição sobre célula. Ele já mostrou quem são os organismos unicelulares, e ele deu um exemplo, que são as bactérias, e ele já falou sobre os seres vivos que são multicelulares, que é a mesma coisa de pluricelulares, tá bom? Lembra, quando ele falar de multicelular, ele está falando a mesma coisa que pluricelular. Combinado? Aí ele já deu um exemplo de seres multicelulares ou seres pluricelulares, que são os vegetais e os animais. E os seres humanos também. Tá bom? Tudo bem? Então, olha só. A gente viu aí sobre as células. A célula, alguém sabe? Eu já falei para vocês sobre a definição de célula? Não, né? Então escreve aí para mim a definição de célula. Coloca num espacinho para vocês escreverem aí para mim. Coloca assim, célula, 2 pontos. Já? Tá. Célula.
Espera aí que meu celular está travando. Bora. Célula, a menor unidade básica do que forma o ser vivo. Célula, a menor unidade básica que forma um ser vivo. Escreve aí, hein, Maria Clara Souza? Célula é a menor unidade básica que forma o ser vivo. Célula é a menor unidade básica que forma o ser vivo. Célula é a menor unidade básica que forma o ser vivo. Então, olha só, a célula, ela dá início a tudo, né? A todos os organismos, eles surgiram a partir de uma célula ou de várias células, tá bom? Então, olha só, a gente já estudou sobre a definição de célula, a gente já sabe os tipos de células que existem, a gente já sabe que o organismo, ele funciona de forma integrada, ou seja, um organismo depende do um órgão, cada sistema depende um do outro para funcionar adequadamente. A gente viu que as células são microscópicas, né? Então, a gente já viu bastante coisa sobre as células. Então, anotem aí na agenda de vocês. Vocês já estão com a agenda aí, né? Anotem aí na agenda de vocês. Cadê a agenda de vocês, amados? Eu nem sei onde está minha agenda. Pela fé. Então, anota aí no livro. Eu tô anotando. Então, anota aí no livro de vocês mesmo. No livro, vocês anotam assim, ó. Fazer o desenho de uma célula unicelular e multicelular. Aonde, professora? Calma. Eu estou desativando o microfone de vocês, que é para vocês me ouvirem. Vocês vão escrever aí na agenda de vocês ou no livro de vocês, assim, vocês vão pegar uma folha de papel e desenhar a célula, ou a célula, ou um organismo unicelular e o outro multicelular. Por que eu estou pedindo para vocês desenharem isso? Para vocês verem a diferença entre os dois tipos de células. Quando vocês podem pegar na internet, tá? Mas é para desenhar. Vocês vão ver que as duas células possuem grandes diferenças, principalmente na sua estrutura. Tá bom? Calma, ainda não acabou a aula. Eu só tô anotando as coisas no celular. Que susto! Tá bom? Então, deixa eu ver aqui no livro de vocês o que ele fala sobre célula. Então, olha só, no livro de ciências de vocês, dá para responder a página 97, questão 1 e 4. Desenhar o quê, professora? Oi, Enzo. Desenhar o quê, para casa? Tá. Organismos unicelulares e multicelulares.
Desenhar os unicelulares e multicelulares. Isso, organismos unicelulares e multicelulares. Você vai abrir na internet, no Google, imagens de organismos unicelulares. Aí vai aparecer lá, escolhe um e desenha. Procura organismos multicelulares ou pluricelulares, que vai estar lá. Escolhe um e desenha. Por que eu estou pedindo para vocês desenharem? Para vocês verem que eles são diferentes quanto à estrutura, tá bom? Que eles são diferentes na estrutura deles. Combinado? E na página 97, no livro de vocês, a gente vai responder agora a questão 1 e a questão 4. Então, quem já copiou o que eu pedi para fazer, a tarefa de casa, já faz a questão 1 e a questão 4 da página 97. Isso, Maria Clara Chaves, muito bem. Tá bom? Quem já copiou, responde a página 97, a questão 1 e 4. Eu vou dar dois minutinhos para vocês, hein? Qualquer dúvida, chama que eu estou aqui. Acabei, Tia, professora. eu também acabei, tia. Tia, já Quais são as acabei. questões mesmo? A 1 e a 4. Isso, é a questão 1 e 4. Eu vou já corrigir com vocês. Espera só eu pegar uma água aqui, que a minha garganta está seca. Já vai ter intervalo de 10 minutos, né? Vai sim, Maria. Vai ter um intervalo daqui a pouco, tá bom? 9h50 tem um intervalo, tá? Vamos lá? Então, olha só. Vamos responder aí a primeira questão. Quais são as pequenas partes vivas que formam o corpo humano? As células. Células. Ah, tá. Essa daí até a Fernanda faz, hein? Deixa de graça. Essa daí até a Fernanda faz. Legal. Então, bora lá. Chama ela aí, professora. Ah, ela tá tomando café agora. Não. Caraca. Ela tá tomando... Ela acordou, agora tá tomando café. Tá comendo a pizza gelada dela. Bora lá? E a quarta questão, ficou como? Célula ficou com número? 2. Sistema. 4. Ai, no livro tá errado. Não, no sistema não é 4, não. Não.
Não. É 5. Isso, é o É verdade. 5. Célula 2, sistema 4, 5, tecido, 1, organismo 4, e órgão, 3. o 3. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Além, anotem aí no livro de vocês também, que eu esqueci. Além de fazer o desenho das células, né? Unicelulares e multicelulares, coloca aí debate sobre células. Que, professora? Você vai escrever aí, junto com a atividade que eu pedi para você desenhar, você vai escrever debate de ciências, célula, as células, página 94 e 95. Ai, meu Deus, tem alguma coisa alta demais aí. Para escrever em que parte? Meu amor, aí onde você escreveu a atividade que era para desenhar? Qual é a página, tia? É a página 95, 94 e 95. Somente as partes que falam sobre as células, tá bom? Eu vou, na próxima aula, deixa eu ver. A nossa próxima aula é na quarta-feira. Dá tempo de estudar, não dá? Então, pronto. Quarta-feira eu vou anotar aqui, que eu vou cobrar o debate de vocês, tá bom? A gente não vai Não dar. entendi. É para estudar esse tecido epitelial, tecido muscular. Não. É para estudar só sobre célula. A célula, na página 94, e 95, aquela partezinha final da célula, ó. Ele fala sobre as células unicelulares e multicelulares. Eu também estou com fome, Alfredo. A gente vai ter que estudar sobre células? Sim, amado. Células. Eu vou cobrar na quarta-feira. Quarta-feira, eu vou cobrar o debate de vocês sobre as células. O que eu vou perguntar? O que são células? Eu vou perguntar os tipos de células. Eu vou perguntar como elas formam o corpo humano. Eu não vou nem falar as perguntas, senão vocês vão já decorar. Tá bom? Tudo que for sobre células, vocês leiam, porque eu vou fazer um debate com vocês. Tudo bem? Tudo bem ou não tudo bem? Tudo bem. Ah, tá. Tudo bem. Poxa, quem foi esse que escreveu que tem bolo de chocolate aí? Alfredo, eu Ah, acho. claro, né? Mas ele não divide. Tem nem Aqui tem graça, bolo. né, Alfredo? Qual é a graça de saber que tem bolo na tua casa e eu não poder comer? Pois é, Alfredo. Né? Peraí que eu vou mandar o meu endereço para tu mandar um Uber vir ir buscar o bolo aí para mim. Pedaço de bolo vai bem, né? Energia. Chocolate dá energia pra gente. Né? Então, olha só. Vai já ter um intervalinho para vocês, tá bom? É só um intervalo, é de 9h50 às 10. Não é para sair da sala, porque o próximo... Aí tem bolo de churros, misericórdia. Vocês querem acabar comigo hoje, né? Bolo de churros, bolo de chocolate. Meu tem bolo de leite ninho, porque ontem foi aniversário do meu pai. Ah, eu acho bom vocês mandarem o endereço de vocês aí, que eu já vou num lugar, numa vez só. Eu passo pelo Pedro, pela Vitória, pela Maria Clara e venho para casa. Enquanto eu tô comendo pão integral. É bom também. Só que não. Meu Deus.
Olha o recado do Alfredo, tia. Ai, meu Deus, peraí que eu vou lá. Também convida aí, mano. Dou um bolo na moral, só se for um bolo e não aparecer mais, né? Te dou um bolo na moral. Tá bom, então olha só, terminou a aula, não saiam. Só desliguem a câmera de vocês e vão comer esse bolo que vocês estão fazendo inveja para mim. Beijo. Beijo, tia. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tia. Tchau. Ô, Alfredo, me dá um pedacinho aí, cara. Ei, fala demais. Vai comer. Peraí, deixa eu fechar a câmera. Vou jogar CS ranqueado. Adielos, vou jogar CS ranqueado. Não é para sair, hein? É para esperar a próxima professora.